Olá, youtubers! Bem-vindo ao canal Nilo TV. Agora eu vou falar sobre web semântica, então a gente vai mudar o foco da câmera. Não sei se está focando, mas nesse vídeo eu quero começar agradecendo a todas as pessoas que visualizaram o vídeo anterior sobre educomunicação, e a Cris Brandão, a Maria Eduarda e a Ju Marcela. E responder a um comentário que a Ju Marcela fez, uma questão, né? Ela levantou um questionamento importante para a educação e importante também para entender o que é o fenômeno da educomunicação dentro do YouTube. Outro tópico que eu gostaria de falar nesse vídeo, para não ficar muito longo, é a web semântica, que a Ju Marcela também questionou no comentário dela sobre gênero e sobre web semântica. Deixe seu like, curta o canal, clique no sininho, deixe seu comentário, interaja. Uma definição que eu gosto é que a web semântica é uma tecnologia pesquisística que está disponível na internet e abrange um conjunto de informações sobre a atividade de uso da rede. Então, está disponível na extensão www, que é a World Wide Web, e permite que os computadores e os humanos trabalhem em conjunto. Por um exemplo que eu já dei e que é bem comum é quando você pesquisa alguma coisa num buscador e essa informação começa a aparecer em outras redes da internet, em outros sites, outros aplicativos. Então, a web semântica ela segue algumas regras e padrões de semelhança entre um evento e um par-evento. Como que a gente interpreta isso hoje nas redes sociais? Com as tags. As tags, o que a gente diz na internet ou o que a gente escreve, o que a gente marca com as hashtags, elas se relacionam para estabelecer as interpretações para os semas e os estilemas, né? Tanto que quando você lê alguma coisa na internet ou vê um vídeo, você sabe qual estilo aquela pessoa está seguindo a partir das inferências das referências também que ela segue. A web semântica é um programa de linguagem probabilística. Então, o termo web semântica ele vem do grego e também do estudo da informática. Então, etimologicamente, semântica é o plural neutro de semânticos e que é derivado do sema, ou sinal. Então, quando eu penso em web semântica, eu penso que cada palavra, cada sema se relaciona estabelecendo significantes, tais como as palavras, as frases, os sinais, os símbolos e o que eles podem representar, denotativamente ou conotativamente. Já se relacionando com a educomunicação, que é o campo de estudo da educação e da comunicação, a web semântica ela vem de maneira teórico-prática. No momento que eu estou fazendo esse vídeo e as palavras que eu escolho para colocar aqui, vai delimitar quem vai ver, quem vai responder, quem vai interagir com esse conteúdo. E também, automaticamente, os vídeos que aparecem relacionados aqui do lado vai ter a ver com a semântica que eu usei. Um sinônimo para a web semântica seria a semântica em rede, ou o pensamento rizomático. A semântica em rede e o campo semântico. São dois sinônimos possíveis de serem usados para se referir à web semântica. Quando eu penso em web semântica e em comunicação, tem uma expressão francesa que é le juste mot, que é a palavra justa, ou a palavra certa, que quando você quer se comunicar com um público, com uma audiência, com outras pessoas, é importante você usar o campo vocabular que aquela máquina ou aquela pessoa entenda. É melhor usar aquela linguagem que tais pessoas vão entender. Quais são os atributos da web semântica em relação à comunicação?
Quando eu penso em web semântica, eu penso no predomínio das sincronicidades da comunicação, que levam à maturescência tanto do tema quanto da identidade da pessoa que está em comunicação. E também a revisita a palavras, a verbetes, a vocábulos que em algum momento você já viu escrito na literatura ou você já ouviu. Um outro atributo seria o do hackeamento da comunicação. Não é porque eu uso determinadas palavras, determinado campo semântico, que eu esteja me relacionando de fato como um especialista daquela área. Então, eu recebi alguns e-mails me questionando sobre educomunicação. Vou dizer que, por mais que eu tenha já estudado uma literatura sobre esse tema ou gravado um vídeo e colocado na rede, não quer dizer que eu seja o pica das galáxias desse tema. Então procure mais informações e não saia disparando para qualquer pessoa. Fica a dica aí na rede, para quem quiser. E quando eu penso em web semântica, eu penso em uma comunicação essencial. Existe algo que eu tenho que dizer, um conjunto de palavras para dizer aquilo, e isso tem que ser o mais essencial possível. E sempre pensando na assistencialidade, na ajuda que essa comunicação vai estabelecer com as pessoas que estão visualizando, ouvindo, recebendo. Mas essa dificuldade ela tem que ser superada. Por quê? E como? Considerando que existe uma comunicação em massa e que existe algo que deve ser inteligível. Muitas vezes eu não sou inteligível naquilo que eu falo ou naquilo que eu pretendo com a fala. A web semântica vai me levar à comunicação enciclopedística. Não estou falando que as pessoas têm que aprender mais e mais palavras em línguas diferentes para se comunicar melhor. Mas estou dizendo que um vocabulário de 30 palavras usadas diariamente também não ajuda ninguém a chegar a lugar nenhum. Então, um fato é que existe a diferença semântica e que a palavra ela pode ser assistencial ou não, dependendo do uso. E existe também uma divergência semasiológica, além da diversidade semantológica, que a gente tem que considerar no uso da comunicação. E sempre evitando, claro, os idiotismos idiomáticos, por mais que a gente use para estabelecer comunicações, né? Deixe seu comentário, clique no sininho para receber novas notificações e deixe seu comentário se você gostou de algum tema que eu comentei aqui, que eu citei, e que você acha que precisa de algum aprofundamento. Então a semântica como ramo da linguística aplicada ao estudo da significação das palavras é parte de um sistema das línguas naturais. A divergência semântica é um obstáculo ao universalismo. Por mais que eu esteja falando português, pode ser que algumas pessoas não entendam e não queiram se comunicar com isso que elas estão vendo e ouvindo. Faz parte da diversidade semântica e da diferença. Fala lá a sociolinguística, né? E sempre percebendo a perceptopensística como se o que eu penso são as palavras que eu sei, se as palavras que eu sei são as maneiras que eu me relaciono no mundo com as pessoas que me cercam, eu tenho que perceber quais são esses pensamentos e esses vocábulos, essas palavras que estão mais... eu só uso palavra, né? Mas eu vou mudar isso, porque existe uma sinalética. A sinalética, ela é baseada na repetição da coisa, são sinais. A comunicação, ela acontece por sinais de transmissão. Então, para finalizar, eu quero agradecer você que viu esse vídeo até aqui. E se tem algum comentário, dúvida, crítica, deixe seu comentário embaixo, que eu vou responder em forma de vídeo ou em forma de texto. E se você gostou ou não gostou, deixe seu like ou seu dislike aqui do lado. O importante é interagir com o vídeo. Obrigado e até mais!